Olá, boa tarde. Hoje vai ser um vídeo super diferente, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou aqui no meu escritório lindo e maravilhoso que eu mesmo desenhei com as minhas próprias mãos e paguei com o meu próprio dinheiro do meu trabalho. E eu vou receber o advogado, o doutor Luciano Barcelos. E eu tenho um monte de pergunta de imigração para fazer para ele. E é isso que você vai ver hoje. Está preparado? Depois da vinheta. Então, como eu falei na introdução, hoje não tem casa, não tem reforma, não tem decoração. Hoje nós vamos conversar com o advogado Luciano Barcelos, da Barcelos Law. Eu conheci o Luciano em uma festa que teve aqui de um cliente amigo meu, que ele também é amigo, e surgiu essa ideia e eu tenho um monte de perguntas para ele hoje. Porque eu nunca conversei com um advogado de imigração aqui nos Estados Unidos assim para fazer perguntas. Já conversei informalmente em festas, mas eu acho que hoje não só muitas das minhas perguntas, mas talvez as suas também vão ser respondidas. Tá ok? Então, primeiro, muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui no escritório para que nós pudéssemos conversar sobre imigração. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 16 anos e eu vendo imóveis, decoro e reforma para brasileiros, 99% é brasileiros. E sempre, naquela época, existia uma imigração boa dos brasileiros, mas a maioria era para comprar imóveis de férias. Hoje está mais ou menos 50-50. Uhum. Né? Hoje 50% é para investimento, aluguéis, férias, e 50% aumentou demais as pessoas mudando para cá. Mas primeiramente queria que você me falasse como é que você chegou até aqui nos Estados Unidos e hoje é advogado aqui nos Estados Unidos. Tá. Bom, primeiro obrigado a você por me receber aqui e parabéns pelo escritório, tá muito bonito. Obrigado. Então, eu sou advogado no Brasil, né, desde 2010, na verdade que começo de 2011, e me formei lá pela FAAP, né, e depois eu fiz um LLM, né, um mestrado na Faculdade Sorbonne em Paris, na França. Fiz também um curso de negócios lá no INSEAD, que são duas faculdades com um bom nome aí na Europa. E depois eu fiz também, no Brasil, eu fiz uma pós-graduação na FGV de responsabilidade civil. Uhum. E um dia eu estava lá, né, uma sexta-feira à tarde, eu estava esperando carona para ir embora, né, com a minha esposa, a gente se conheceu no escritório, né, e ela é advogada também, e, enfim, eu estava esperando ela terminar as coisas para ir embora. E estava lá navegando na internet e recebi um e-mail aí da Universidade de Miami falando que tinha um programa aí de você podia fazer um LLM, né, que é esse mestrado, com a Faculdade de Direito em 3 anos e que isso daria o direito da pessoa fazer o Florida Bar, né, a OAB aqui da Flórida, né, que aqui nos Estados Unidos é por estado, né, no Brasil é uma OAB federal. A prova é a mesma para qualquer pessoa de qualquer estado do Brasil, mas aqui a licença é por estado, né? Então, para fazer o da Flórida, na época você precisava ter Law School aqui, né? Fazer os 3 anos de Law School. E aí eu me interessei, conversei com a minha família e vim para cá em 2017, fiz os 3 anos de Law School, fiz o mestrado também. E logo depois, quando acabou o curso, eu fiz a prova do Florida Bar, fui aprovado e abri meu escritório aqui. Ó, que legal, parabéns. Viu? Obrigado. Parabéns. Dá orgulho de saber que brasileiros conseguem exercer profissões assim como a sua aqui nos Estados Unidos. Não é fácil, né? Porque
Para eles fazem a faculdade, a OAB, etc. A OAB não, o bar, né? Aham. Agora, você já fez a faculdade no Brasil, já tem experiência no Brasil, daí tem que passar por um monte de outros cursos e licenças e provas para você ser o que eles são aqui. Sim. Né? Às vezes a gente fala que às vezes, principalmente quando a gente é imigrante e vem para cá, a gente às vezes tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? É. Então, eu estava numa posição já no Brasil que eu já era advogado há alguns anos, já tinha mestrado, tudo, e estava trabalhando já numa posição boa no escritório. E quando você vem para os Estados Unidos, eu voltei a ser estudante, né? Porque aqui não adianta você ser advogado no Brasil, se você não é advogado aqui, não vale muita coisa, né? Uhum. Então você realmente dá um passo para trás, mas valeu super a pena, né? Hoje, olhando aí para trás, eu tô muito feliz de ter feito isso. Eu também, não sei se eu já te falei, mas no Brasil eu trabalhava numa escola como professor de matemática, geometria, e eu dava aula particular de física, estatística, e andava de carro bom. Era uma escola particular que pagava muito bem. Eu ganhava mais do que os meus amigos engenheiros. Nossa. Que trabalhavam para engenharia. Trabalhava só meio período, depois tinha alunos particulares e eu deixei tudo para lá e vim para cá ser estudante. Como você falou, sentei lá na cadeira da faculdade com pessoas de 25, 22, 20 anos. E aí tive que trabalhar de trabalhos, né? Limpeza, faxina, motorista, tal. Então você dá um passo para trás para depois. Mas você acha que aqui as pessoas têm mais oportunidades de ter uma vida melhor? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que são duas coisas principais, né? Uma, o governo eu acho que atrapalha menos, né? Aqui tem muito menos essa questão de licença, impostos, são bem mais simplificados, né? Uhum. E uma outra coisa é o poder de compra da população, né? Aqui eu tenho, né, as pessoas, até pessoas que não têm uma profissão assim, fazem um trabalho aqui, outro ali, elas conseguem ter um dinheiro razoável e pagar pelos seus serviços, né? No Brasil, infelizmente o Brasil é um país pobre, né? Então a maioria das pessoas não tem muito dinheiro para pagar pelos serviços, né, de qualidade assim. Então aqui eu acho que as pessoas têm mais essa capacidade, esse poder de compra e isso melhora a qualidade melhora de a vida. qualidade. A primeira vez que eu notei isso foi quando eu fui estudar inglês em Boston. Que o genro da senhora que eu fiquei na casa dela, ele era, no Brasil, funcionário do correio, ele era carteiro, né? E ele morava numa casa com piscina. E eu achei aquilo um absurdo, né? Como é que... E para eles é tão normal, é um emprego, você ganha, você paga imposto e você... Entendeu? A esposa dele também trabalhava, eles compraram. Mas eu acho que não é por causa disso também que as pessoas vêm, né? Eu acho que é um conjunto. Isso, lógico, esse conforto, essas coisas que a pessoa pode comprar, traz um conforto que todo mundo procura. A classe média no Brasil se mata de trabalhar para ter essas coisas. Mas aí tem um conjunto também da segurança, né? Da criminalidade, e tem também aquela coisa de... um país um pouco mais estável, que não é tanto de altos e baixos. Sim, eu concordo plenamente, né? Eu acho que principalmente a questão da segurança mesmo, né? Eu lembro que eu cheguei aqui e na minha primeira semana aqui eu morava lá perto da faculdade, né? Num prédio meio que de estudante, né? E aí eu tô chegando, não sei onde eu tinha ido, mas tô chegando em casa 10 horas da noite e eu tô vendo duas meninas saindo para correr, né? Com iPhone, AirPods, né, fone de ouvido, 10 horas da noite correr na rua, né? E eu falo, cara, se ela fizesse isso no Brasil, ela não voltava para casa provavelmente, né? Em qualquer lugar do Brasil quase, né? Infelizmente. Então, isso certamente, segurança é uma coisa muito importante. Isso impacta também nos negócios, obviamente, né? Você pode ficar aberto até mais tarde, sem medo de ser roubado, esse tipo de coisa, né? Então, Luciano, fala para mim, lá no seu escritório, quais são os tipos de serviços? Você faz imigração, né? E o que mais você faz além da imigração? Então, Renata, a maioria dos serviços, na verdade, a maior parte, né, do escritório
hoje é a imigração, né? Como você mencionou aí no começo da nossa conversa, que realmente tem muito brasileiro vindo, então a procura realmente está muito grande. Mas a gente também faz real estate, né? Então, quando a pessoa está comprando ou vendendo um imóvel, a gente também faz societário, né? Então, a pessoa quer abrir uma empresa aqui, precisa fazer um contrato entre sócios, contratos em geral da empresa com outra empresa, de compra e venda ou de prestação de serviços, essas coisas a gente também faz. A gente também tem feito muito trusts e wills, né? Testamentos. E trusts. Tem muita gente dolarizando o patrimônio, né? Uhum. E aqui existe um imposto de herança muito alto, né? No Brasil o imposto de herança é por estado, né? Em São Paulo, pelo menos, é o ITCMD, né? Em São Paulo, se não me engano, é 4% por aí. Mas aqui nos Estados Unidos o imposto de herança pode chegar até 40%, né? Se são dois americanos, né, tanto a pessoa que faleceu quanto a pessoa que está recebendo são americanos, tem uma isenção de até 11 milhões e 700 mil dólares que a pessoa não paga imposto. Tá. Mas quando não são americanos, são brasileiros, ainda que residentes permanentes ou qualquer outro visto, a isenção é só até 60 mil dólares. Então, olha, eu não sabia disso. Exatamente. Então, se você compra uma casa aqui, no seu nome, pessoa física, e você falece, seus filhos, na hora de receberem a casa, vão pagar provavelmente de 30%, 40% de imposto sobre o valor da casa. Então, a gente monta essas estruturas para que isso não aconteça, né? Tá certo, que legal. Pelo menos reduzir o imposto. Né? E isso, no caso lá, por exemplo, você falou do testamento, né? O americano faz muito isso, testamento, né? No Brasil não tem isso, né? No Brasil até faz, mas é muito menos que aqui, com certeza, porque no Brasil a lei te engessa mais, né? Você não tem tanta liberdade de dispor dos seus bens como aqui nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu posso ser casado e com filho, mas se eu quiser deixar tudo para um amigo, eu posso deixar, né? Olha só. No Brasil existe Lá o filho entra na justiça e barra, né? Exatamente. Aqui não, aqui a sua vontade é ponto final. Exatamente. Basicamente assim, né? No Brasil a gente tem os herdeiros necessários, né? Que você não, a não ser que tenha algum motivo, você tenha deserdado um filho, alguma coisa muito grave, você tem que deixar pelo menos parte significativa do patrimônio para os seus filhos. Tá certo. Então vamos lá. Vamos lá para as minhas perguntas. A gente tem visto, né, essa onda agora dos empresários virem para os Estados Unidos. Né? Então, assim, qual que é o primeiro passo para um empresário que deseja migrar para os Estados Unidos? O que ele devia fazer, por exemplo, qualifica, não qualifica? Quais seriam os primeiros passos? Eu acho que o primeiro passo sempre é fazer uma consulta com o advogado, né? Para você montar um plano, né? Porque tem muita gente que chega aqui sem plano, né? Chega aqui, vem na cara e na coragem, vamos ver o que vai dar, vem como turista, depois eu vejo e acaba ficando numa situação, ainda que dê para aplicar para algum visto daqui de repente, mas sempre fica naquela ansiedade de se vou ter que voltar, não vou, o que vai acontecer. Então, eu pelo menos pessoalmente, assim, eu gosto sempre de ter um plano, né? Então, se passou na sua cabeça vir para os Estados Unidos, faz uma consulta, vê que visto você qualifica, até porque eu costumo falar isso para clientes também, que às vezes a pessoa não qualifica para um visto hoje, mas tem coisas que ela pode fazer nos próximos meses, no próximo ano, que faz ela qualificar, coloca ela numa condição de qualificar para um visto lá na frente, né? Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é realmente ter uma estratégia, né? Conversar com um advogado e montar uma estratégia. E quais são as categorias de visto que os brasileiros podem aplicar para emigrar legalmente para os Estados Unidos? Olha, quase todos os vistos estão disponíveis para brasileiros, né? Exceto, tem algumas exceções, né? Tem vistos que só aplicam para canadense e mexicano, tem vistos que só aplicam para cidadãos que são membros de países que têm tratado com os Estados Unidos, ou tratado de navegação e comércio, ou outro tratado. Agora, especificamente, eu estou falando daquele visto E2, que está disponível para italiano, espanhol, português, colombiano, mas infelizmente para brasileiro não está disponível. Mas, fora essas exceções, por regra, brasileiro pode qualificar, né, para qualquer visto.
Você falou agora desse visto E2. Esse visto E2 dá direito ao Green Card? Não, ele não dá direito ao Green Card, mas você pode renovar ele para sempre, né? Então tem muita gente que está aqui há 20 anos com o visto E2, né? Esse visto ele depende de um investimento substancial, né? A lei fala em investimento substancial. A gente sabe que isso é pelo menos $100 mil num negócio, e a pessoa tem que trabalhar no negócio, né? Então eu tenho clientes que vêm aqui, compram uma franquia ou abrem um negócio aqui, e desde que eles estejam trabalhando no negócio, o negócio existindo de verdade. E se a pessoa quiser vender esse negócio e abrir outro? Até pode, mas aí tem que provavelmente pedir a mudança. Explicar isso para a imigração, né? Porque o visto é aprovado com base num plano de negócios, né? Tá. E se você for mudar completamente o plano de negócio, mudar de ramo, tudo... Tá, então quem tem cidadania italiana, a portuguesa também serve? Também. A italiana, a portuguesa, ele pode pedir um visto desse e abrir uma... Exatamente. Uma outra pergunta agora, olha só. E se a pessoa veio e ficou ilegal? E agora que ela está ilegal, não ilegal, vamos dizer indocumentada, né? Eu não gosto dessa palavra ilegal, parece que está fazendo um crime. Então a pessoa está indocumentada aqui nos Estados Unidos. E aí saiu o visto da cidadania italiana. Mesmo assim ela consegue fazer uma aplicação? A rigor, não, tá? Porque uma vez que você fica mais de 180 dias ilegal aqui, você tem um banimento, né, para ser admissível nos Estados Unidos, né? Então, existem alguns waivers, né, que você pode pedir, mas a rigor é muito, nesse caso do visto E, é meio complicado para a pessoa consertar. E se a pessoa ficou indocumentada ou ilegal aqui, e se ela, por exemplo, se apaixonar e se quiser casar com um americano, aí tudo bem? Aí existe um perdão? Existe, excelente pergunta. Tá. E esse perdão é até automático, tá? Então, se a pessoa está aqui fora de status, né? Não importa quantos dias, e ela entrou por avião ou foi admitida e inspecionada, né? Que a gente fala. Não entrou pulando a fronteira, andando a pé. Então, se ela casar com um cidadão americano, isso é perdoado. Tanto o trabalho não autorizado quanto estadia não autorizada são perdoados automaticamente no caso de casamento com cidadão americano. Tá certo. Então, se por exemplo uma pessoa está aqui de turista, veio sem planejamento, o que eu não recomendo. Quando eu quis mudar para os Estados Unidos, eu fiquei 2 anos pesquisando e coletando informações e juntando dinheiro. E eu não fiz nem metade do que hoje eu acho que eu deveria ter feito. Eu deveria ter consultado um advogado, mas no final deu tudo certo. Mas eu conheço gente que vem de supetão com visto de estudante, visto de turista. Então, mesmo que a pessoa vá receber uma cidadania europeia no futuro, seria ideal ela tentar transferir o visto dela de turista para estudante, para ela não ficar fora de status até ela ter essa cidadania. Sim. Aí ela não ficou fora de status, aí ela poderia entrar com visto. Sim, exatamente. Desde que a pessoa não tenha ficado fora de status, né, não tenha violado as leis de imigração, ou por ter ficado fora de status, ou porque trabalhou de forma não autorizada, ela pode depois, uma vez que pegou a cidadania desses países, aplicar para o visto E2. Tá certo, ótimo. E vamos lá, daí vem a próxima pergunta, né? Quais são os vistos que os brasileiros estão usando mais hoje? Assim, geralmente, né, os vistos de trabalho, né, que tem mais ou menos 3 categorias de vistos, né? Os vistos de trabalho, os vistos de família, né? Então, como você acabou de falar, casamento com a cidadã americana, ou você é filho, ou irmão, esse tipo de coisa. E os vistos humanitários, né, que é asilo, o status temporário de proteção, esse tipo de coisa. Nos vistos de trabalho, geralmente precisa fazer aquele Labor Certification, né, aquela certificação laboral junto com o Departamento de Trabalho aqui, basicamente mostrando que você não está tirando a vaga de um americano. Tá. Né? E isso precisa ter uma empresa aqui, que é o seu sponsor, né, que está te empregando e tal. Só que isso é raro, hoje não é raro, mas é mais difícil de acontecer quando
é uma nova contratação assim da empresa, porque o que acontece é que as pessoas pegam um green card e depois saem da empresa e a empresa que paga todos os custos. Tal. Então, assim, tem dois tipos de green card, né, que não precisam de um sponsor, que você pode peticionar para você mesmo, né? E muitos brasileiros usam algum desses dois tipos, né? O primeiro deles é o EB1A, que é o de habilidades extraordinárias. É um visto difícil, não é todo mundo qualifica, você precisa mostrar que você está no topo da sua profissão, que você faz parte de grupo, de uma elite dentro da sua profissão. Tá, esse é o EB1A. EB1A. Exatamente. Esses que eles chamam de habilidades especiais? Habilidades extraordinárias. Extraordinárias, isso, tá? EB1A. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um doutorado, lecionou em faculdade, tem livros publicados, essas coisas? Pode ser, mas na verdade para professores, pesquisadores, tem o EB1B, né, que é uma subcategoria do EB1, né? O EB1 na verdade são 3 categorias, o A, B e C. O A é de habilidades extraordinárias, esse B é mais para professores e pesquisadores e o C é para gerentes ou executivos de empresas multinacionais. Tá. E atleta é em qual? Tem o visto P, né? Depende, o atleta dá para vir, tem até atleta com habilidade extraordinária, né? Se você conseguir, né? O EB1A, por exemplo, que a gente estava falando, né? A própria imigração, eles colocam 10 critérios lá e se a pessoa cumprir 3, isso indica, né? Que ela faz parte dessa elite que a gente comentou. Então, entre os critérios tem, por exemplo, ganhar prêmio, né? Ou publicar artigo, aparição na mídia, ter um cargo de liderança ou crítica numa empresa de boa reputação, salário acima da média, enfim, tem esses critérios. Se a pessoa cumprir 3, não é automaticamente que ela cumpre, porque o adjudicador pode fazer fazer uma outra análise, considerando todas as provas e se convencer de que a pessoa faz parte dessa elite ou não. Né? Entendi. Mas, então o atleta, como você perguntou, se ele ganhou o campeonato, se tem matéria sobre ele na mídia, por exemplo, o Neymar, o Messi, certamente qualificariam para o EB1. E não precisa ser só o Neymar e o Messi, né? Que é mais fácil citar de exemplo aqui, mas não precisa ser tão... Não precisa ser tão assim... Tão extraordinário assim, a verdade. E então, esses daí são do EB1. Isso. E por exemplo, essa história de você tem uma faculdade de 5 anos, qual o visto que é? Boa pergunta. Esse é o EB2-NIW. Né? EB2-NIW. Isso. Tem que ser bacharel. Na verdade tem 2 formas de qualificar para o EB2-NIW. A primeira forma é como grau acadêmico avançado. Né? Então, ou é um mestrado aqui nos Estados Unidos, ou a pessoa tem um bacharelado e mais 5 anos de trabalho na área. Se ela tiver um bacharelado e ela vir aqui fazer um mestrado, depois do mestrado ela pode? Sim. Então exatamente. É melhor do que os 5 anos de trabalho. Melhor se você é jovem. Jovem, conseguir estudar e trabalhar. Exatamente. Mas geralmente jovem ainda não teve tempo suficiente de construir uma carreira assim, né? Então um mestrado aqui nos Estados Unidos vale, ou um bacharelado no Brasil ou qualquer outro país do mundo, mais 5 anos de trabalho na área. Aí você qualifica pela primeira parte do EB2, né, como grau acadêmico avançado. Tá. Se você não tem faculdade, mestrado, nada disso, dá para qualificar como habilidades excepcionais, que daí não é o de habilidade extraordinária que a gente falou, e sim habilidade excepcional, que também tem, não são 10 critérios, acho que são 7, 8 por aí, e também se você cumprir 3, isso indica que você tem habilidade excepcional. O que faria uma pessoa ter habilidade excepcional? Geralmente são mais de 10 anos de trabalho na área, matéria também publicada na mídia, salário alto, contribuições para o meio, esse tipo de coisa. Eu não lembro de cabeça todos esses, mas é por aí. Eu entendi. Mas assim, é bem parecido o habilidade extraordinária com a habilidade excepcional? Sim, a diferença principal entre eles é que no EB1A, você só precisa mostrar para a imigração que você vai continuar trabalhando na sua área de habilidade extraordinária. Né? No EB2, como eu estava dizendo, tem essas 2 formas de qualificar para a primeira parte do EB2, que é ou por grau acadêmico avançado ou por habilidade excepcional, mas depois disso você tem que cumprir os critérios do NIW, que é National Interest Waiver, que aí você precisa provar para os Estados Unidos que o que você está vindo fazer aqui
tem importância nacional, mérito substancial, provar que você está bem posicionado para avançar o seu negócio aqui e, por fim, provar que vale a pena, é benéfico para os Estados Unidos deixar você não passar por aquele processo de Labor Certification que a gente comentou e te dar o visto logo direto. Tá. Então, no Habilidade Extraordinária, você não tem que provar nada disso. Não. Você fala, eu sou o Bambam, os Estados Unidos me quer. É quase isso. No Habilidade Excepcional, você tem que mostrar para o governo que ele deveria querer exatamente. você. Entendi. Ótima definição, vou começar a usar agora. Você tem que mostrar para ele que ele deveria te contratar porque você tem. Então, precisa de um plano também de trabalho. Sim, precisa de um business plan, né? Um business plan. E o EB1A não precisa de business plan, né? E no EB2 você precisa de um business plan mostrando que você vai gerar algum emprego, né, que você vai trabalhar em alguma área que seja sensível para os Estados Unidos, né, defesa nacional, saúde, tecnologia, alguma coisa assim. Tem várias áreas de interesse aqui. Enfim, então essa é a diferença principal. Se uma pessoa é um enfermeiro ou uma enfermeira no Brasil, qual que ele se qualificaria? Bom, tem mais de um, né, geralmente, mas de repente pode ser o EB2 também. Porque daí não vai ter um business plan, você vai vir para trabalhar no hospital. Exatamente. É isso que daqui é a minha pergunta. Não, é uma excelente pergunta. Quando tem áreas assim em que não faz muito sentido a pessoa abrir o próprio negócio e às vezes tem uma falta importante de empregados numa área sensível, a gente realmente não apresenta um business plan, a gente faz um professional plan, um plano profissional, e aí a gente argumenta que, isso que eu acabei de falar, tem uma falta de empregados muito grande. Como professores, enfermeiros, tem gente, eu tenho às vezes piloto de avião, né? Ninguém espera que ele abra uma companhia aérea, alguma coisa assim. Compre um avião. Pessoas às vezes de gás e óleo, isso dá para fazer, mas a maioria dos casos a pessoa vem mesmo para abrir um negócio aqui, né? Muito legal isso, bom saber. A minha terceira pergunta, vamos lá, porque eu posso ficar aqui o dia inteiro conversando com ele, entendeu? A minha mente é muito curiosa. Então, assim, todo mundo se qualifica para o visto EB2NIW? Você falou que não, né? Tem que ter uma experiência profissional, um bacharel, não pode curso técnico. Não. Para isso não. Tem que Ou 10 anos isso. de profissão lá, tendo consecuções, essas coisas. Exatamente. E o dono da empresa, que já é dono de empresa lá? Isso conta também, você não precisa ser empregado por 10 anos, você precisa provar que você tem 10 anos trabalhando no mercado. Se você for o dono da empresa, não tem problema nenhum. E esse empresário precisa ter bacharel também ou não? Não, daí ele teria que qualificar como habilidade excepcional, não precisa de bacharel. Tá bom, entendi. Quais as vantagens do visto EB2NIW e EB1A oferecem para os profissionais de... Acho que não, já foi respondido isso, né? A gente já... As vantagens é que não precisa fazer o Labor Certification, né? Acho que... Labor Certification, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta minha, então. Vamos lá. E, por exemplo, eu já escutei... Olha aqui aquele negócio, né, da boca miúda, que se escuta daquilo, telefone sem fio. Eu já escutei, por exemplo, que pessoas vieram... áreas rurais aqui nos Estados Unidos onde não tem empregados, até McDonald's, que eu já ensinei o meu público que é McDonald's, não pronuncia McDonald's, no McDonald's ou outras redes, Wawa, contrata trabalhadores estrangeiros. Por que eles fazem isso? Olha, eu acho que é por falta de mão de obra, né? O americano talvez não esteja disposto a fazer todo tipo de trabalho, né? Como a gente faz. E às vezes por falta de mão de obra, né? Você anda aqui na Flórida, você vê em todo lugar aí, contrate-se, né? Estamos contratando, esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que eles abrem esses planos às vezes para trazer trabalhadores de fora. E aí a pessoa não precisa ter qualificação nenhuma? Tem o visto EB3, né? Que realmente tem uma subcategoria dele para pessoas não qualificadas, né? Unskilled workers, né? E aí a pessoa não precisa ter qualificação nenhuma. É difícil conseguir? É difícil assim, você precisa de uma empresa aqui querendo te contratar e ele demora, né? Como
existe um número limitado de vistos por ano e tem mais pessoas aplicando do que vistos disponíveis. Tá. Então isso gera um gargalo, né? E o gargalo é maior no EB3, eu não sei agora de cabeça quantos anos são, mas deve ser uns 5, 6, 7 anos, não sei. Tá. E a pessoa que tem que procurar esse empregador do Brasil ou não? Ela tem que pode procurar do Brasil, é o ideal. Se ela for procurar daqui, ela precisa ter um outro visto que deixe ela ficar aqui legalmente enquanto todo esse processo acontece. Tá, então tem que ter uma... Mas e esse pessoal que arrumou emprego no McDonald's e o McDonald's deu o visto para eles? Não é o McDonald's que foi atrás desses trabalhadores ou a pessoa... Eu acho que o McDonald's abre a vaga, as pessoas aplicam, né? E isso eu tô falando de Green Card, né, Renato? Não sei até, mas existe também aquele H1B, né? Que muitas empresas contratam, que não é Green Card, mas eu imagino que não seja muito para McDonald's. Eu acho que você precisa ter faculdade, então é um visto muito comum para empresas de tecnologia. Tá certo. E eu queria que você falasse um pouquinho só sobre aquele visto L1. Ah, legal. Porque era quando eu vim para os Estados Unidos e comecei a trabalhar, em 2012, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com reformas, design e a corretagem foi um pouco mais para frente. Eu ouvia todos os brasileiros, eu perguntar como você vê L1, L1, L1. O que é esse L1? Ah, boa pergunta. O L1 é um visto que deixa uma pessoa que tem um cargo ou de gerente ou de executivo numa empresa do Brasil, né, e que trabalhou pelo menos 1 ano nos últimos 3 nessa empresa, deixa essa pessoa vir para os Estados Unidos para trabalhar numa empresa ligada, né? Então, ou tem os mesmos sócios, ou uma é subsidiária da outra, mas tem que ser a mesma empresa, basicamente, né? Tem que ter essa ligação, né? E se ele tiver vindo para cá para exercer uma função de gerente ou de executivo, deixa ele vir para cá assim. Então tem muita gente que é dono de empresa no Brasil e que abre uma filial aqui ou quer expandir os negócios para os Estados Unidos e usa o visto L1 para transferir um empregado ou o próprio dono. Tá, ou o próprio dono pode vir com a sua família, etc e tal. Sim. Aí tem que abrir a empresa aqui nos Estados Unidos e é só abrir? Tem que... dá para você... O L1 dá para você vir para uma empresa que já existe ou para você abrir uma empresa nova. Tá. Né? A questão toda é que a gente precisa mostrar, né? Precisa ter um business plan mostrando que tudo que a gente está falando é verdade, que realmente tem condição de investimento, que vai contratar pessoas, esse tipo de coisa. Tem um número mínimo de empregados americanos que você precisa ter? Não, nesse visto não exige um número mínimo de empregados, quanto mais melhor, né? E no Brasil também, né? Porque tem muita gente que é MEI no Brasil ou não tem, trabalha como PJ e quer vir com L1, né? Aí não funciona muito, né? Porque o que a gente precisa mostrar é que faz sentido, né? A empresa existe no Brasil, tem empregados lá e agora a gente vai transferir alguém que tem uma função de gerência para abrir essa empresa aqui. Então, sem empregados é difícil. A empresa daqui precisa ser do mesmo ramo de serviços da empresa lá do Brasil? Não necessariamente no mesmo ramo. Tá? O que a lei pede é que seja ligada à empresa do Brasil. Né? Então, ou filial, ou subsidiária, ou ter os mesmos sócios. Né? Hoje a gente nem faz muito essa... Entendi. Faz mais pela confusão dos sócios. E sai fácil esse visto? Sai muito, olha, fácil em questão de tempo, sim, né? Porque, como a gente falou anteriormente, os green cards têm um número limitado, mais gente aplicando e não gera uma fila. O L1A, como ou o L1B, mas o L1, ele não tem um limite, então vai ser julgado e você vai pegar o visto assim que decidirem o seu processo. Então, não é tão complexo assim, não. Tá. E quando você faz o EB2, NIW e o EB1, assim que saiu você já recebe o Green Card. O EB1 hoje ele está current, né? Ele está disponível no Visa Bulletin, né? A imigração solta um boletim todo mês dizendo como que tá essas filas aí de visto, né? O EB1, como realmente não é todo mundo que qualifica, é difícil. Nem todo mundo é extraordinário. Exatamente. Nem todo mundo é único, a maioria é comum. Então tem visto aí, a pessoa hoje consegue aplicar para esse visto. Existe até
um processamento premium, né, que você paga uma taxa de $2.805 e tem seu caso decidido em 15 dias. Para o EB1, sim, você conseguiria vir na hora. O EB2 hoje, como popularizou muito, né, muita gente está atrás, hoje tem uma fila também, é de quase 2 anos agora, então hoje você não pegaria seu visto rápido assim e já viria. Tá, mas eu digo assim, Luciano, quando o visto sai, a pessoa já recebe o green card. Quando sai, fez a entrevista e mudou, ela já vem com o green card, né? Na verdade, se ela fez do Brasil, ela pega um visto no passaporte, que é um visto permanente já, mas o green card mesmo, o cartão verde, ela vai receber dentro de 30 dias depois que ela chega aqui, ela fornece um endereço e recebe em casa, mas ela já entra com o status de residente permanente. Tá bom, por que eu tô te perguntando isso? Porque no L1 não. Não. No L1 você tem uns 3 anos, 4, quanto tempo é? Exatamente, o L1 acho que você pega primeiro por 3 ou 5 anos e depois você pode fazer incrementos de 2 anos ou 1 ano, e eu acho que o máximo que você pode ficar com o L1 são 7 anos. E o green card a pessoa recebe... Exato, exatamente. Só lá pra frente. Não, o L1, na verdade, não dá direito automaticamente ao green card. Mas você está fazendo uma boa pergunta, porque o L1 tem os mesmos requisitos do EB1C, que esse sim é green card. Então, o que acontece, a pessoa às vezes vem com o L1, chega aqui, ela aplica para o EB1C, porque assim como no L1, ela precisa provar que ela tem uma função de gerente ou de executivo, que trabalhou no Brasil pelo menos 1 ano, que tá... Então ela vem com esse visto, e depois troca. Se qualifica no mercado americano. Exato. E entra com... Exatamente, bom. É assim que eles fazem. Tá, agora entendi, muito obrigado. Então vamos lá, fala para mim, a gente já comentou sobre, eu tinha feito uma pergunta aqui, mas eu vou, quando você vai falando, as perguntas vão assim, ó, parece que eu começo a ver as perguntas, então eu já me adiantei na pergunta aqui. A minha próxima pergunta era sobre a cidadania italiana, se ajuda ou atrapalha, ou a cidadania europeia. No caso, você já explicou que a cidadania europeia tem um visto especial para ela. Agora, para quem vai aplicar para EB2, ou EB1 ou EB2NW, a cidadania europeia nem ajuda nem atrapalha, não é? Exatamente. É como se fosse no real estate. A pessoa vai comprar um imóvel, muita gente me pergunta, se eu tiver cidadania europeia, ajuda? Não, não ajuda nem atrapalha. Entendeu? Não faz diferença nenhuma. Exato. E fala para mim, e esse visto de investidor, que quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, 500 mil a pessoa fazia e ganhava o green card. Como que é isso hoje? Ainda tem, ainda se faz? Como é? Boa. Esse visto existe ainda, né? Infelizmente o valor mudou de 500 mil. Hoje está em $1.050.000 se você for investir em qualquer área nos Estados Unidos. Se o seu investimento for em área rural ou que precise de investimentos, são $800 mil. Né? Tá. Mas realmente é um green card, né? Você não precisa necessariamente trabalhar no negócio, né? E a própria imigração tem algumas coisas que chamam centros regionais, que são projetos, oferecem projetos já pré-aprovados pela imigração, em que a pessoa põe lá $800 mil ou $1.050.000, e ela não precisa trabalhar no negócio, e ela pega o green card, vem para cá. Primeiro pega um green card condicional de 2 anos, depois ela faz 2 ou 3 anos, se não me engano, depois ela pega o green card definitivo, e pode vir com a família, né, que é o cônjuge, né, e filhos solteiros menores de 21 anos. E lá na frente, quando ela já virou americana, ou até mesmo com o green card permanente, ela pode pegar o dinheiro de volta, né? O investimento, o dinheiro uma hora você pode pegar de volta, né? Depende de cada negócio, né? Por exemplo, não sei, acho que você já estava aqui, mas o estádio do Orlando City fez isso, né? Então eles abriram cotas para estrangeiros para comprarem cotas e qualificarem para o EB5, porque no EB5 o seu negócio você não precisa trabalhar nele, mas você precisa empregar pelo menos 10 pessoas full time, né? Então, assim, eu já vi pessoas aplicando para o EB5 para uma abertura de um posto de gasolina Wawa lá no meio do centro-oeste americano, entendeu? Sim. Então, porque assim, aí tem um outro problema, né, Luciano? Por exemplo, você vai investir $800 mil. Precisa contratar uma consultoria para estudar esses business para você escolher o certo? O que você acha?
Eu sugiro que sim, né? Eu não dou consultoria sobre negócios, né? Eu faço só a parte legal, mas eu acho que todo investimento, um investimento significativo desse, eu acho que a prudência, né, Seria fazer isso, né? sim. Porque assim, seria melhor você investir num AUA, né, que é uma rede nos Estados Unidos inteiro, que não parece que vai quebrar, Sim. do que um negócio que é sozinho, de uma pessoa sozinha, né? Com Uma certeza. coisa, né, entendeu? Um supermercado. Exato. Então, assim, porque as pessoas falam, e esse dinheiro quando eu tiro? Então, cada negócio deve ter As suas o regras seu lá. prazo mínimo que você tem que deixar o dinheiro lá. Certamente. E também eu já ouvi assim que depois, se o negócio desvalorizou tal, você pode sacar, mas perde alguma coisa. Cada negócio tem suas regras, né? Mas o que tem que deixar claro é que não é que você simplesmente vai pôr $1 milhão lá e nunca mais vai ver esse dinheiro, né? Óbvio que você vai... Tem o custo de oportunidade, né? Se você tivesse pegado esse dinheiro e feito um outro investimento, certamente talvez rendesse mais, mas não te dá o green card, né? Uma pessoa que tem $1 milhão no Brasil, que vamos falar aí, são 6 milhões de reais, né? Provavelmente ela tem uma empresa, ou, entendeu? Ela não ganhou esse dinheiro trabalhando como professor da rede pública, não é verdade? Por que uma pessoa decidiria fazer o visto de investidor e não fazer o EB2NIW? Excelente pergunta, Renato. Tem muita gente, a gente faz EB5, mas realmente não é muito, né? A maioria acaba sendo EB1 e EB2 para empresários, né? Mas às vezes tem um filho ou uma filha jovem que ainda não teve tempo de construir uma carreira e os pais têm muito dinheiro, a pessoa, o filho ou a filha querem ficar nos Estados Unidos e não tiveram tempo de construir uma carreira. Então o pai dá $1 milhão para os filhos. Né? Eu não tinha pensado nisso. Né? Eu não tinha... Pode aplicar sendo menor de idade? Boa pergunta, não sei. Eu acho que não. E aposentado? Então, é aí que eu ia falar, uma outra opção também é aposentado. Às vezes a pessoa não quer mais trabalhar, se aposentou e põe $1 milhão. Chega de rolo, né? Não chega de rolo, não quero mais trabalhar. E aí compra não, investe, né? Para fazer o visto. Exatamente. E o que é bom deixar claro também, e você deve receber talvez esse tipo de pergunta toda hora, é que não adianta comprar um imóvel, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou comprar um imóvel de $1 milhão. Infelizmente não dá direito nem ações, nem um benefício imigratório para você comprar nada aqui nos Estados Unidos. Tem que ser num negócio que gere os 10 empregos que a gente falou, né? Então não adianta vir aqui comprar ação, comprar tesouro direto, bonds, né, títulos do governo, esse tipo de coisa. Realmente tem que ser o dinheiro tem que estar a risco, né, em risco numa empresa, assim, num negócio. Entendi. Que legal. Muito bom. Essa era a minha dúvida, assim, a pessoa tem o dinheiro, por que não vir com um outro visto? Porque daí vai ter que fazer um business plan, vai ter que abrir uma empresa. Sim. E às vezes a pessoa tem dinheiro e não quer mais trabalhar, né? Empresários, eles podem trazer colaboradores para trabalhar nos Estados Unidos? Boa. Pode, desde que os colaboradores qualifiquem para algum visto, né? Então, o empresário que está aqui e tem uma empresa, ele pode fazer o H1B para trazer gente de forma temporária, né, para os Estados Unidos. Pode fazer o EB2 e o EB3, que são aqueles processos que a gente comentou no começo, que tem que fazer aquele Labor Certification lá com o Departamento de Trabalho. Enfim, então podem trazer empregados. E o empregador aqui, existe alguma restrição do empregador aqui brasileiro, do empregador estrangeiro? Precisa ser, por exemplo, tem alguma restrição? Não pode ser posto de gasolina, não pode ser lanchonete, não pode ser imobiliária? Não tem restrição. Você tem que provar que a empresa existe, que tem faturamento suficiente para pagar o salário da pessoa que está sendo contratada, que está pagando o mesmo salário que pagaria para um americano. Tem uma série de regras, mas o tipo de negócio não. Mas aí tem que ser contratado, não pode ser... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu estou só perguntando por causa que eu já recebi muita... mensagem pelo Instagram, pelo YouTube, por e-mail, por WhatsApp, no Facebook, corretores brasileiros querendo vir trabalhar para mim aqui. Eu não posso trazer, porque quando ele chega aqui ele é autônomo.
né? Ele não é contratado da imobiliária. Exatamente. Você poderia trazer se fosse contratar como empregado mesmo. Como né? empregado. Como autônomo não. Como autônomo não. E, por exemplo, se eu quiser trazer uma pessoa do Brasil para vir trabalhar aqui comigo, eu teria que provar para a imigração que eu não encontrei nenhum igual a ele aqui? Basicamente sim. Tem esse processo aí da certificação laboral, né, que você tem que publicar a vaga em jornal, no seu site, tem que fazer entrevistas com eventuais interessados e depois explicar por que nenhum dos interessados qualifica para a vaga. Então, por exemplo, a pessoa falar o português já é um bom filtro, né? Você não vai achar pessoas americanas que são fluentes em português e o nosso business aqui é inglês e português. Você precisa saber as duas. Sim, não ser bilíngue. Muito bom esse ponto, né? Muita gente fala isso. E realmente é um bom argumento, mas não dá para ser o único argumento, tá? A língua não dá para ser a única justificativa de você não contratar o americano. Tá. Mas a gente sempre escreve, né, o anúncio, né? A gente sempre explora bem a qualificação de quem você está trazendo, as peculiaridades do seu negócio e monta aí um anúncio, uma vaga, né, em que faça sentido para vocês dois e que não abra assim para tanto que não é todo mundo que qualifica, né? Tá bom. Uma outra pergunta. Se eu vou mudar para os Estados Unidos e eu quero trazer a minha babá ou a minha empregada, ela quer vir junto comigo, pode? Tem um visto específico para isso, eu não lembro exatamente de cabeça o nome do visto, mas tem sim um visto para isso. E pelo que eu me lembro, você tinha que mostrar que a babá já trabalhava na família antes de você vir, né? Por isso que eu estou te perguntando, porque tem gente que trabalham, as pessoas trabalham, às vezes não tem família no Brasil e trabalham com a pessoa por 10 anos. Sim, fica membro da família. Vira membro da família, daí quer trazer para os Estados Unidos. Então existe essa possibilidade. Existe. Eu não me lembro de cabeça qual o nome do visto, mas tem um visto para isso, sim. Só precisa ver se vai ficar depois de descobrir o quanto se ganha aqui para ser empregada, né? Você vai falar assim, não dá para pagar, porque aqui as empregadas ganham muito bem. Agora vamos falar sobre outras coisas. Por exemplo, muita gente tem o visto negado, né? Eu sei, e eu vou falar isso para vocês também, parece que todo mundo agora aqui em Orlando virou expert de imigração, né? Tem gente que não é advogado e tem website, escritório e faz o processo tal. E eu já tive vários clientes que fizeram com essas empresas e deu problema, né? Até com alguns advogados, eu tive um caso de um dos clientes que fizeram com um advogado, eu falei para ele, nem me fala quem é. Mas depois eles passaram para um advogado, eu não te conhecia, faz uns 1 ano e meio mais ou menos, eu passei para uma advogada americana, e depois conversando com essa advogada americana, ela falou que o processo foi todo copy-paste, copiado e colado de outros processos. E as coisas não se condiziam. E aí eles foram negados. Aí depois conseguiram arrumar. Qual que você acha que são os principais erros que os empresários cometem ao planejar a imigração para os Estados Unidos? Bom, primeiro é a falta de planejamento, né? Como a gente disse no começo, acho que o principal erro é a pessoa vir correndo, morrendo de pressa. Tem gente com visto de turista, daí chega aqui e vai ver o que vai fazer. Exato. Porque meu amigo fez e deu certo. Sim, mas não é 90% dá errado. Exatamente. 90% dá errado. Vir correndo é a pior coisa. Você tem que fazer a consulta com o advogado de imigração lá do Brasil e aí arrumar a sua vida para você vir. Não venha correndo para depois ver como é que as coisas vão virar aqui, porque 90% dos casos que eu já vi deu errado. A pessoa ou ficou indocumentada ou ela voltou. Mas depois tem uma estratégia, eu acho que, né, o ideal é sempre contratar um escritório de advocacia, né, e eu não falo só do meu, tá cheio de escritório de advocacia bom aí, fazendo imigração, mas eu falo de escritório de advocacia porque a gente tem uma responsabilidade maior do que as empresas que hoje estão fazendo isso, porque a gente tem uma licença com o Florida Bar e qualquer coisa errada que eu fizer, qualquer erro grave, eu perco minha licença, eles me chamam, eu tenho que me explicar, e essas empresas que
né, que está hoje, como você disse, está todo mundo vendendo visto aí, elas não devem satisfação para ninguém, Pra né? ninguém, né? Então, e além disso, elas fazem muito o que a gente chama de massa, né? Um copia e cola mesmo, Copia e coloca cola, todo mundo no bolo, E uma coisa que eu vejo também é assim, você paga, isso acontece também, acontece até com o Luciano, vamos supor, a pessoa vai fazer o visto, ela tem que fazer o depósito do visto, né? Se der algum problema e mesmo você fazendo tudo certo, não é 100% que a imigração vai dizer sim. Claro. Né? Mas você trabalhou, então você tem que responder, tem que receber. No caso dessas empresas, todo mundo se qualifica para eles. Eles falam que todo mundo se qualifica. Pega o depósito. Quando a imigração disse não, não é culpa deles, é culpa da imigração. Você acha, na sua opinião, que eles aceitam casos mesmo sabendo que não vai dar certo? Eu acho que a maioria aceita casos com quase nenhuma chance de aprovação. E casos que eu, por exemplo, não pego no escritório, né? Primeiro que eu não gosto de perder, né? Eu sou meio competitivo, então eu gosto de pegar casos que são fortes, né? E como eu tenho uma estrutura pequena, meu escritório é pequeno, eu realmente não faço massa. Sou eu e minhas paralegais que redigimos todas as cartas, eu vejo absolutamente todos os casos, faço as estratégias junto com os clientes e tal. Então isso aumenta muito a chance de aprovação. Mas realmente, a gente vê muita, né? Nos últimos 5 anos, o que surgiu? Quantas empresas de imigração surgiram? Né? Você já negou clientes? Já acontece direto. Agora, recentemente mesmo, eu conversei com uma pessoa que está em Boston e trabalha no supermercado e que disse que juntou o dinheiro nesses anos para fazer um EB2, só que eu falei para ela que o ideal é ela fazer ela tá legal ainda aqui, o ideal é ela fazer outro curso e preparar um pouco melhor, porque a chance de aprovação dela é muito baixa. Parabéns para você, porque você podia ter dito que dava certo, pegava o dinheiro dela e não ia dar certo. Por isso que tem também isso de você orientar a pessoa, né? Você não se qualifica agora, mas faz um mestrado, publica um livro, entendeu? Toma os passos para que você se qualifique daqui a um ano. Exatamente, né? Renato. Escreva um artigo, tenta publicar em algum lugar, né? Assuma aí uma posição interessante, alguma associação, alguma coisa assim, vai fazendo essas coisas, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Que conselhos você daria para os empresários que estão considerando expandir as suas operações nos Estados Unidos? Por exemplo, tem uma empresa lá no Brasil de pedras de mármore, granito, quartzo e etc. E eles estão querendo expandir esse negócio para o mercado americano. Quais seriam os conselhos que você daria como advogado para eles? Bom, primeiro que faça, né? Porque os Estados Unidos, né, você vai ter uma renda em dólar, né? Aqui a economia é pujante, né? Como a gente disse no começo, as pessoas aqui realmente trabalham, fazem dinheiro e o poder de compras é muito maior que no Brasil. De novo, o que eu sugiro é que converse com um advogado, né? Vê qual a estrutura societária é a mais interessante para você não pagar impostos desnecessários ou ficar muito exposto a eventual liability, né? Eventual ação ou esse tipo de coisa. E tenha tudo, né, o principal, tenha tudo redondinho na sua empresa do Brasil, né? Porque no Brasil a gente sabe que é muito comum as pessoas não terem um imposto de renda correto, esse tipo de coisa, e quando você aqui precisa, vai abrir o seu negócio aqui ou fazer negócio aqui, é interessante que esteja tudo certinho, redondinho, para tudo ser tranquilo, né? Entendi, legal. Outra coisa que eu queria perguntar para você, tem muita gente, aqueles que vieram correndo, né, vem como turista e, vamos supor, vai deixar para consultar o advogado de imigração aqui. A pessoa pode aplicar para todos esses vistos que você falou daqui com visto de turista? Sim, pode, mas desde que ela tenha mudado de ideia, né? O que eu quero dizer com isso é assim, ela veio com a intenção de realmente fazer turismo e ficar aqui temporariamente, e ela mudou de ideia, uma vez aqui mudou de ideia e quis aplicar para um green card. Isso pode. O que não pode é a pessoa já vir com uma intenção de ficar aqui para sempre,
mas entra aqui como turista e depois pede um green card. E eu estou falando isso porque é um problema hoje na imigração, essa questão de intenção, né? Então, aliás, é muito comum, a pessoa às vezes tem um visto de turista, só que ela chega aqui no aeroporto, na hora da entrevista ali com o policial faz algumas perguntas e a pessoa dá a entender que veio para ficar para sempre. Ah, o meu noivo está aqui, a gente vai casar, ou eu vou aplicar para um EB1 aqui dentro. A pessoa volta. Eu aluguei uma casa por um ano. Esse tipo de coisa. E isso dá problema, dá um banimento, é uma coisa chata de se resolver depois, né? A gente tinha comentado de vistos negados, né? Ter visto negado, tudo bem, se for só negado, você vai lá e aplica de novo para o visto, conserta o que precisar e aplica de novo. Mas tem problema quando você tem uma misrepresentation, né? uma fraude ou alguma coisa assim, e essa questão de intenção pode dar misrepresentation. Entendi. Se a pessoa veio e veio com visto de turista, ficou aí, e aí resolveu que quer estudar, quer fazer uma faculdade aqui, quer mudar esse visto de turista para estudante. Dá para fazer daqui? Dá para fazer daqui. A única diferença é que ela não vai poder... Bom, se ela sair dos Estados Unidos com o visto de estudante, ela vai ter que ir no consulado pegar o visto no passaporte, né? Porque quando ela faz do Brasil, ela já pega o visto de estudante no passaporte. E isso deixa ela sair e entrar dos Estados Unidos enquanto ela tiver com o visto válido e o I-20, né, que é um documento válido, né? Quando ela muda de turista para estudante aqui dentro, ela não fica com visto no passaporte, ela fica com uma approval notice, né, aquela notícia de aprovação do USCIS. E isso, não adianta você entregar isso aqui no aeroporto, porque isso não é um visto, uma prova de status, né? As pessoas confundem muito, e eu não quero ficar muito técnico aqui, né? Mas visto, na verdade, é só o documento que você usa para entrar nos Estados Unidos. Então, estampado no passaporte, entrei. Tá. Uma vez você entrou, o que vale é status. No caso de visto de turista para estudante, você entrou aqui com o visto de turista. Só que você mudou para estudante, então o seu status mudou para estudante, mas você não vai ter o visto para entrar aqui novamente. Entendi. Então você pode ter ficado um tempão e aí você ficou mais tempo do que os 6 meses e aí você volta pro Brasil, mas não tem o visto de estudante, aí talvez você não consiga entrar de volta. Você vai ter que ir no consulado, explicar, e aí eles podem te dar um visto e aí você entra. Mas quando você faz o Brasil, você já pode ficar indo e voltando. Mas se você não planeja voltar pro Brasil, pode trocar aqui de turista para estudante sem problema. Tá. E quanto tempo demora para vir essa troca? Depende, né? Imigração pode ser 15 dias, pode ser 1 ano, né? Tá. Infelizmente. Mas geralmente esses vistos, extensão de visto de turista ou troca de turista para estudante, não costuma demorar 2 meses, 3 meses. Por aí. Entendi. Eu lembro que, por exemplo, quando o meu irmão aplicou para o visto EB2, né? Uhum. Porque é tudo mesmo parecido o nome, eu me confundo. O EB2, a advogada dele falou que ele não poderia ter uma LLC no nome dele. Não poderia ter uma empresa aberta nos Estados Unidos. Porque senão você está trabalhando, etc e tal, e aí não aceita. Porém, eu tenho, nesses 12 anos eu tive inúmeros clientes que compraram casa de temporada há 10 anos e tinham uma LLC que operava essa casa de temporada e que fizeram o EB2, fizeram o N2 e não teve nenhum problema. Sim. Né? Porque é um investimento que a pessoa fez aqui, né, de uma casa, ela ficou rodando lá com uma empresa no nome da pessoa, não significa que ele comprou aquela casa para ele morar. Né? Então eu acho que não tem problema mesmo, né? Exatamente. Nessa hipótese da casa não teria problema porque isso é uma renda passiva, né? Então a pessoa todo mundo pode ter uma empresa aqui, você não precisa nem de visto, né? E dá para fazer online e tal. E na questão da casa, como você mencionou, não era ele que estava gerenciando os aluguéis dessa casa, ela tinha uma empresa que fazia isso e ela só recebia os aluguéis. Então é uma renda passiva, isso não é considerado trabalho na imigração, isso pode ser feito. Tá. Mas quando as pessoas às vezes abrem uma LLC aqui para prestar serviço, né? Aí você está trabalhando. Aí você está trabalhando, Exatamente.
E se abrisse... Ah, não, mas mesmo que você trabalhe do Brasil e receba dinheiro aqui, você está trabalhando. Não, se você estiver fora do Brasil, mas recebe em dólar aqui, não tem problema. Paga imposto aqui, não tem problema. Não, tudo tem que explicar, né? Tudo tem que explicar, e a questão de imigração é território, né? Então, assim, se você está fora do território americano, não tem problema, Entendi. Você pode fazer. Entendi. Eu tenho mais duas perguntas para você. Uma é uma curiosidade, as duas são curiosidades, mas uma é... Vamos lá. Eu queria saber, assim, qual que é a sua opinião? Por que você acha que os Estados Unidos dá esses vistos para estrangeiro? Esse EB2, N2, L1, blá, blá. Porque assim, a ideia que o brasileiro tem é que o americano é anti-imigração, não é? Que deporta, que não quer, não sei o que. E para muitos é uma surpresa que os Estados Unidos têm várias categorias que é possível você imigrar para esse país legalmente. Por que você acha que o governo americano faz isso? Eu acho que é uma série de razões, né? Uma delas é para continuar competitivo no mercado mundial, né? Os Estados Unidos têm o interesse de atrair as melhores mentes, os melhores engenheiros, médicos, ou não só isso, né? Atrair os melhores profissionais para o país, porque isso gera riqueza, né? Isso impacta diretamente na melhoria de prestação de serviços, de bens e tudo mais. E uma outra coisa é, como a gente disse também, muitos americanos não estão dispostos a fazer muita coisa que os sul-americanos estão, né? Então, geralmente, trabalham em fazenda, caminhão, essas obras, né? Esses trabalhos mais pesados, geralmente está cheio de imigrante. E o imposto também, né? O imposto também. Você abre uma empresa, começa a vender, você começa a pagar imposto. Exatamente. Né? Então precisa de empresa. Precisa, né? precisa de empresa. Inclusive, uma coisa assim, há muitos anos atrás eu ouvi um governador daqui da Flórida dizendo que não era interesse do governo americano legalizar todas as pessoas. Por quê? Porque todas essas pessoas que trabalham nessas lavouras de laranja, trabalhando em telhado debaixo do sol, tal, uma vez que eles recebem o documento, eles saem desse trabalho e vão arrumar um trabalho na cidade. Uhum. Então, assim, eles precisam dessas pessoas trabalhando lá. Né? Que não era, esse governador falou, Rick Scott, que não era interessante, não podia deportar também todo mundo. Porque o americano não vai trabalhar na lavoura. Uhum. Né? Não vai, é o imigrante que vai trabalhar na lavoura. Sim. É como, por exemplo, eu ouvi de muitos paulistas... Você é de São Paulo? Sou, São Paulo. Eu ouvi de muitos paulistas que os nordestinos tinham que voltar para o Nordeste. Quem que vai fazer o que esses homens e essas mulheres fazem? Não é? Que trabalham em vários setores. Porque o paulistano não vai lá botar a mão na massa, trabalhar numa cozinha, entendeu? Então, eu ouvi isso daí. Então, e na parte da legalização, da imigração legal, é justamente por isso que você falou, por causa do crescimento do país, ter os melhores engenheiros, melhores médicos, empresas, paga imposto, etc e tal. Agora, uma última pergunta, porque eu sei que esse vídeo já passou de 1 hora. Com a mudança, o novo presidente, Donald Trump, o que você acha que vai mudar? Não vou perguntar na economia, porque você não é economista, mas o que vai mudar na imigração? O que você acha que vai acontecer? Olha, a gente acha, pelo que ele tem dito, né, nas entrevistas e tudo mais, e pelo que ele já fez, né, em questão de ordem executiva e tal, a gente acha que vai ter um rigor muito maior nas questões de vistos humanitários, né, de asilo, de status temporário de proteção, e vai impactar muito os ilegais também, né? Parece que ele realmente está focado em aumentar aí o número de deportações, não de qualquer ilegal. Eu acho que ele vai dar muito mais prioridade aos ilegais que já cometeram crimes ou que já estão em processo de deportação, e esse tipo de coisa.
Por outro lado, eu espero, né, que ele aumente aí a imigração legal por negócios principalmente, né? Ele é um homem de negócios, ele já deu entrevistas aí falando de vistos de negócios, do H1B, e ele, inclusive, eu vi um vídeo dele ontem, né, e ele dizendo que ele quer que as melhores mentes venham para cá e que não só engenheiros, ele deu até o exemplo de garçom, de todas, um monte de profissões. Isso a mídia não mostra, né? Pois é. Isso a mídia não mostra, é incrível. E espero que seja algo nesse sentido mesmo, né? A gente sabe, né? Eu, lógico, gosto de todos os imigrantes, né? Eu tenho amigos que estão aqui ilegalmente e tal, mas a gente sabe que virou um problema mesmo, né? Acabou vindo muita gente que às vezes com histórico criminal, e isso não é bom para o país, né? Exato. Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu digo que eu sou meio em cima do muro. Eu concordo com algumas coisas da direita, concordo com algumas coisas da esquerda. Mas o que eu percebo é que existe uma certa dominância da mídia, né? E um discurso meio que permeante na mídia. Então, por exemplo, as pessoas não sabem, falam, o Trump entrou, já começa o Instagram, todo mundo no terror, vai deportar todo mundo. Primeiro que não vai deportar todo mundo, porque já não deportou na outra gestão dele, 4 anos, deportou menos do que a gestão anterior, que foi a do Obama. Então, assim, na gestão da esquerda, do Obama, houve deportações. Sim. Houve. No último ano foram 400 mil pessoas. Sim, eu acho que foram 4 milhões no total, alguma coisa 4 assim. 4 milhões no total deportados. Então, e não é porque a pessoa está sem documento que ela é deportada automaticamente. Sim. Não é? Eu fui uma vez ajudar um cliente numa corte. Na corte como que se fala corte em português? Fórum. No fórum, na corte. E ele tinha como ele estava correndo com o carro muito, o guarda pegou o passaporte dele. Ele não conseguia nem ir embora. Então falou, você vai pegar lá da mão do juiz na corte. E eu fui lá para ajudar ele porque ele não falava inglês. E eu vi muita gente que tava, porque a gente tem que ficar esperando os casos e você vai vendo os casos, né? Tinha tanta gente que teve que comparecer à corte porque foi pego dirigindo sem carta. Sim. Né? Sem habilitação. E aí chegava lá na hora, o juiz perguntava assim, por que você não tem habilitação? E o fulano falava, porque eu não tenho Social Security. Aí o juiz falava, tá bom, paga a multa de 150, próximo. Olha. Não pegava essa pessoa e deportava essa pessoa, entendeu? Porque ele sabe que se ela não tem Social Security, ela não consegue, pelo menos aqui na Flórida, né? Não sei agora se mudou, não mudou, né? Hoje, o DeSantis passou uma lei recentemente que você precisa provar o seu status legal. Para tirar, então, em outros estados você pode. Mas não é por causa disso que a pessoa está ilegal que ela vai ser deportada. Você tem que ter feito alguma coisa, uma besteira muito grande. Né? Assim, se você beber, dirigir bêbado e se envolveu num acidente e machucou alguém, principalmente se machucou algum americano, aí você vai preso e eles vão porque você é um perigo mesmo, você não devia estar aqui. Não é? Com certeza. Não devia estar aqui. Quem bebe, dirige e bate, não devia nem estar, não devia estar em lugar nenhum, devia ir para a lua. Dirigir lá, bêbado lá, que daí não bate ninguém. Mas, então assim, esses crimes, roubo, eu fiquei sabendo de um brasileiro que tinha o green card, foi numa boate, se envolveu numa briga com um americano e deu um murro, deixou um americano desmaiado lá no chão. Tomaram o green card dele e ele foi deportado. Nossa Senhora. Então, assim, não é qualquer coisa que vai fazer você ser deportado. Se você tá aqui, trabalha direitinho, tem a sua empresa obedece às leis, provavelmente você vai passar batido. Eu acho que você está em último da fila, né? Porque assim, parece que são 11 milhões de ilegais aqui, né? Nem dá para o Trump, em 4 anos, deportar 11 milhões de pessoas. Matematicamente impossível. Mas não imagina... tem nem dinheiro para pagar passagem para toda essa pessoa. Com que você precisa de avião, de policiais do ICE indo atrás, de juízes para decidir, porque até existe um direito da pessoa ter uma audiência antes de ser deportada. Assim, não dá para deportar 11 milhões de pessoas. Então, obviamente, né?
o que ele vai dar preferência é pessoas que já têm um histórico criminal, Que ou já passaram por... sim, ou que já estão em processo de deportação enfim. Mas... É muito triste você, às vezes eu vejo, tem esse jornal brasileiro que mostra, brasileiro que assassinou não sei o que, era procurado no Brasil por um monte de crimes, né? E como é que essa pessoa entrou aqui, né? E ninguém descobriu, ninguém falou, ninguém avisou. É isso mesmo, acontece. Eles entram pela fronteira lá com o México e eles não são inspecionados, né? Então não se sabe nada. Eu lembro que na primeira gestão desse presidente, do Donald Trump, não mudou muita coisa na imigração. Em termos de... Houve aquele terror, né? A mídia falando, ele vai deportar todo mundo, ele vai cortar a cabeça de todo mundo, e não aconteceu nada disso. Mas na parte da imigração legal, parece que tinha até um projeto se a pessoa viesse... Não, que ele queria instituir um tipo de imigração baseado em pontos, como é no Canadá. Olha. Sabe que se você tem faculdade, você tem 4 pontos. Você fala uma língua estrangeira, você tem mais 2 pontos. E precisava, assim, de 18 pontos. Olha. Uma vez que a pessoa juntasse 18 pontos, ela se qualificaria para entrar aqui. Mas depois ele saiu e não deu em nada. Então eu acho que, ao contrário do que parece, do que o lado oposto fala, eu não acho que ele é contra a imigração. Eu acho que ele não quer, né, milhões e milhões de... A gente chama de unskilled workers, right? Que é pessoas sem qualificação, milhões e milhões de pessoas sem qualificação entrando. Ele com certeza vai continuar assim para esses vistos que os brasileiros mais estão fazendo hoje, né? Acho que vai continuar. Eu creio que sim, não tem que achar diferente assim. E como o seu último comentário, qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que quer mudar para os Estados Unidos? Independente da situação dela. Tenta aprender inglês. Conselho geral. Aprender inglês. É isso mesmo, né? Acho que faz diferença, sabe? Embora, assim, tem algumas cidades aqui que quase não se fala inglês, né? Na Flórida Na Flórida, perto de Boston ali também tem, em New Jersey também tem, né? Mas eu acho que aprender inglês, ter um plano, né? Como a gente disse, acho que tem que ter uma estratégia, um planejamento. Estudar. Fazer tudo o que você pode fazer para melhorar o seu currículo, tanto acadêmico quanto profissional. E guardar dinheiro, né? Porque o dólar tá caro. Guardar dinheiro, tem que vir aqui com dinheiro, né? O ideal é que sim. Eu acho que parar de perguntar também, né? Estuda, porque hoje toda essa informação tá na internet. Sim. E as pessoas acham mais fácil perguntar. Né? Eu não vou perguntar. E aí pergunta para esse, no grupo. Às vezes faz pergunta no grupo, eu vejo o pessoal malhando a pessoa. Então, assim, dá para pesquisar tudo. Sim. E na internet, estudar, né? E às vezes pergunta até achar a resposta que quer ouvir, né? Perguntou para um, não foi o que queria ouvir, pergunta para outro até... O ideal é que estude mesmo, vai atrás. Hoje tem todas as informações aí na internet. No próprio site do USCIS, né? Você encontra todas as informações sobre visto e a fonte é confiável, né? O próprio site deles, então... E hoje tem também o YouTube, né? Com um canal que nem o meu, que tem entrevista com você e tem outras entrevistas com outros advogados brasileiros. Assiste tudo, estuda, se planeja, né? E se não der, dá um jeito de se qualificar para que dê, né? Exatamente. Junta dinheiro para pagar o advogado, junta dinheiro para... Entendeu? Sempre... Tem um jeito, né? Exatamente. Então tá. Luciano, adorei nossa conversa. Achei Obrigado, que foi prazer ótimo. foi meu. Esclareci muitas dúvidas que eu tinha de muito tempo. É lógico, eu acho que o pessoal que vai assistir tem outras perguntas também, né? Mas perguntas mais peculiares, aí precisa realmente fazer uma consulta, né? Você cobra consulta? Eu geralmente sim, mas às vezes a gente já consegue fazer sem cobrar uma consulta com as minhas paralegais para ver se a pessoa qualifica, pra gente... E aí se ela qualificar, sim, aí eu faço uma consulta também sem cobrar, porque às vezes chega muita gente que, na verdade, quer bater papo sobre imigração, Luciano, aí não dá. Luciano, eu acho que tem que cobrar. Eu acho que tem que cobrar, porque se você não cobra, porque é de graça, a pessoa simplesmente marca.
e fica lá falando e não estudou nada e começa a fazer pergunta... E às vezes não aparece. Às vezes não aparece, ou às vezes começa a fazer pergunta assim, e como é que eu tiro um visto? Exatamente. Gente... E aí a gente perde muito tempo. Como é que eu tiro o visto americano? Puxa, gente, entra aí no Google, escreve como que eu tiro o visto americano, o Google responde. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que tem que cobrar, porque a pessoa tem que dar valor e aí ela vai se preparar. Sim. Ela vai ter aquela hora que ela tá pagando, ela não vai chegar lá crua. Ela Exatamente. vai se preparar para consulta. Exatamente. Não é verdade? Então, nós vamos deixar aqui o contato do Luciano Barcelos e da Barcelos Law na descrição. Se você tem a intenção de mudar para os Estados Unidos, tem a intenção de imigrar e quer fazer uma consulta com o Dr. Luciano, entre em contato com ele. Não só para imigração, né? Tem aquelas outras coisas que você disse também. Sim. Testamento, trusts, abertura de empresas, contratos e essas coisas também. Tá certo? Luciano, muito obrigado. Imagina, obrigado a você, Renato. Foi um prazer. E a gente vai se falando. Eu espero que comece a ter clientes que falam assim, olha, estou com o processo com o Luciano e aí vou mudar e quero comprar uma casa. Ótimo, tá bom. E eu espero que dê tudo certo lá no seu escritório. É muito bom ter pessoas assim como você aqui nos Estados Unidos que a gente pode recomendar com confiança. Obrigado. Né? Porque quando a gente recomenda alguém, a gente está dando um nome também para a pessoa, sabe? Se a pessoa suja com o cliente, ela suja o seu nome também. Então, assim, eu fico muito contente de eu ter encontrado você e você ter me encontrado. Tá bom? Prazer, meu. Obrigado por tudo, viu, Renato? Tá bom. Então, agora nós vamos terminar esse vídeo aqui e eu vou falar com vocês novamente no domingo às 8 horas no Renato Responde. Tá bom? Obrigado. Se você chegou até aqui, conseguiu aguentar essa 1 hora e pouco, muito obrigado. Se você já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado novamente. Se você não se inscreveu, porque não aproveita e se inscreve agora. Eu sempre vou tentar trazer os melhores conteúdos para cá pro canal, tá certo? Eu vejo você no domingo, Renato Responde. Tchau, tchau.